Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa videoaula referente ao assunto da fonte chaveada sem transformador. Então hoje eu vou apresentar para vocês o nosso circuito integrado, que é a base do estudo desse projeto. Ele é um circuito integrado da Power Integration, então ele é da família da Link Switch. E ele é um chip que ele faz exatamente isso. Ele faz o chaveamento da entrada e consegue manter um nível de tensão estabilizado na saída com determinada corrente X, dependendo da seleção do chip que você for utilizar, ok? Então, esse aqui, antes da gente primeiramente abrir o esquema, ver como que está o projeto dentro do ambiente do Altium Designer, nós vamos dar um overview, uma visualização geral aqui, né, referente ao chip, para ficar mais claro a aplicação dele no nosso sistema e realmente confirmar a eficácia desse produto numa aplicação final, ok? Então, só para os senhores terem uma ideia, então aqui está na figura 1, aqui mostra uma aplicação, uma aplicação típica, né, de um conversor buck. Então ele tem várias outras configurações, né? Então em outras sessões aqui tem até exemplos de outros circuitos e outras configurações, mas a nossa base de estudo vai ser muito próximo dessa figura 1 aqui apresentada, tá? Então aqui tem uma tabela abaixo, né, com as correntes de saída de cada linha desse produto, tá? Então quanto ele consegue fornecer, qual a tensão de trabalho, qual a faixa de tensão de entrada que você pode trabalhar e vários outros detalhes aí adicionais. Então o nosso foco de estudo vai ser em cima do LNK 304, tá? E a gente vai tentar chegar nesses 170 mA que o datasheet aqui diz que esse componente suporta fornecer na saída esse valor de corrente para a carga. Bom, aqui tem alguns detalhes, né, falando um pouquinho realmente sobre o chip, mas eu aconselho vocês, quem tiver a curiosidade, dar uma destrinchada nesse datasheet e entender um pouco melhor todos esses detalhes, para também não ficar um vídeo muito maçante falando realmente de coisas que são mais detalhes voltados à configuração do chip, tá? Então um ponto legal que eu acho interessante a gente comentar é as aplicações aqui, né? Então dentro das aplicações ele é mais utilizado aí para drive de LEDs e algumas controles industriais, né? Então é bem interessante para aplicações, logicamente, que não requer um grau de segurança elétrico elevado, que você garanta a isolação, né, pelo seu encapsulamento lá, pelo seu pacote onde vai ficar introduzido esse sistema. E para algumas aplicações com certeza ele vai muito bem, ok? Aqui eu vou passar um pouquinho referente ao diagrama de blocos funcional. No caso de nosso estudo, esse aqui está falando um pouquinho do modelo 302, mas vamos ao foco do nosso estudo, que é o 304, mas serve também para a linha 306, tá? Então esse é o diagrama em blocos funcional. Então aqui tem um pouco da arquitetura interna da funcionalidade desse chip, né? Que você tem o bypass, você tem o pino de drain, você tem o source, né? Você tem um pino aqui de feedback do sistema. E aqui toda a arquitetura interna, né? Onde você também tem um limitador comparador aqui, que é o limitador de corrente. Tem o sistema aqui de bypass por under voltage, né? Tem o auto restart, tem um contador aqui, né? Então ele avalia tudo, se tem uma falha presente ou não. Tem a parte do oscilador. Então é um chip muito interessante, bem robusto. Vale a pena dedicar um tempinho para ler o datasheet e estudar mais profundamente todo esse sistema. Ok?
Aqui também tem uma breve descrição dos pinos, né, da funcionalidade desses pinos. Então aqui ele dá uma breve explicação referente a toda a parte, né, dos pinos que envolve esse chip. Tem bastante coisa bacana, né? Exemplos de aplicação. Então aqui é um conversor book de entrada universal. Então a figura 5 ele dá um exemplo do sistema com a entrada universal, saída de 12 volts para 120 mA, né? Com voltagem constante aí, usando o Link Switch TN. Então aqui ele já dá uma prévia de uma das aplicações finais, né? Inclusive com valores, já batizando alguns part numbers e valores para um exemplo final de saída 12 volts. Então já te dá uma boa base no desenvolvimento do seu esquemático, baseado em cima das aplicações que o datasheet fornece, tá? Então aqui já é um tipo de topologia que pode ser empregada, e para quem quer uma fonte 12 volts nessa faixa, já tem basicamente o esquema aqui montado. Ok? Aqui também ele tem algumas recomendações referente ao desenvolvimento, né, da placa de circuito impresso, tá? Então toda a disposição de trilhamento, né, a parte aqui uma área para você ter uma boa dissipação térmica. Então ele te dá um bom embasamento teórico para você conseguir desenvolver e ter um produto realmente funcional, tá? Aqui ele fala de algumas considerações aí, são as aplicações. Aqui ele cita um pouco referente à topologia e os esquemas básicos aqui, o circuito básico, né? Faz algumas configurações chaves aqui que você deve levar em consideração no desenvolvimento, né? Ele faz uma breve descrição aqui referente a cada componente, o que é o diodo 1, o que é o diodo 2, qual o papel do indutor 1, do C2. Então fica uma boa base de estudos para você ter um entendimento mais aprofundado desse circuito. Ok? Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é mais a leitura e interpretação de tudo que ele está falando que acontece, né, o relato do fabricante em relação à funcionalidade desse sistema numa aplicação. Ok? Aqui entra mais na parte técnica, né, que são os valores máximos absolutos de aplicação. Então ele tem até uma boa isolação aqui, ó, 700 volts. Então tem bastante coisa interessante que a gente deve ler e levar em consideração antes de estar efetuando o projeto dentro do ambiente do áudio. Ok? Então, quem tiver a curiosidade e querer se aprofundar mais referente ao entendimento desse chip, a base de estudo realmente é esse datasheet. Ok? Aqui ele também faz dá algum exemplo aqui de circuito de teste, né? Aqui ele fala um pouquinho da parte do duty cycle, o ciclo, como é que funciona, né? Habilitação do saída, tem essa temporização. Então tem bastante informação para estudo, mas seria uma coisa mais aprofundada aí, que levaria muito mais tempo para a gente ter um entendimento mais profundo desse tema, ok? Então, em cima disso, a gente vai trabalhar com esse chip e ver o resultado agora dentro do ambiente do Audio Design.